Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Já por alguns dias eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre a diferença da fé e da intimidade. E tenho mostrado para vocês na Bíblia por que Deus ele fez coisas extraordinárias através de homens pecadores como eu e você. Qual era a diferença desses homens para os de hoje? A diferença está na intimidade que eles tinham com Deus. Na intimidade e não na fé. Se você analisar os vídeos que eu tenho feito, se você prestar bem atenção, e eu procuro explicar, Noé viveu numa geração perversa, mas Deus o escolheu. Diz a Bíblia que Noé andava com Deus. Então ele era o único que andava com Deus, os outros não andavam. Ele era o único que tinha intimidade com Deus. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha pastor. Mas ele andava com Deus. E Deus destruiu o mundo através do dilúvio, menos Noé e a sua família. Depois nós falamos de Abraão, que foi considerado amigo de Deus. Quem era o seu pastor? Qual era a sua igreja? Qual era a sua religião? E ele foi pai de uma grande nação. Depois falamos de Moisés, que diz a Bíblia que ele falava face a face com Deus. Ninguém subiu o Monte Sinai a não ser Moisés. Por quê? Ele foi o único que falava face a face com Deus. Intimidade. Depois falamos de Ezequias, que quando recebeu a notícia que iria morrer, ele se dirigiu a Deus e disse: olha, Senhor, eu andei com inteireza e fiz o que era reto diante do Senhor. Essa foi a oração dele. Ele não perdeu tempo orando. E Deus lhe acrescentou mais 15 anos. O que é isso? Intimidade. Depois falamos de Daniel, que quando ele começa a orar, o anjo desce. E o anjo disse: olha, no princípio das tuas orações, eu desci, porque você é muito amado. Impressionante, né? Depois falamos de Jó, aonde Deus se dirige ao diabo falando do caráter de Jó. Deus não falou da prosperidade de Jó, e ele era o homem mais rico da terra. Veja, quantas pessoas. Falamos de Elias. Ele levou 30 segundos para o fogo descer. Tudo isso é porque essas pessoas tinham intimidade com Deus e não apenas fé. O problema da igreja hoje é que tudo se resolve com a fé. Olá, Arturo, que Deus lhe bendiga. Tudo é a fé. Então a pessoa acha que ir na igreja já é a solução, é a salvação, porque ela foi na igreja. Ela acha que porque ela dá o dízimo, ela dá a oferta, ela canta, ela está agradando a Deus. Não, isso o diabo também faz, e até melhor. A intimidade é algo que você adquire pessoalmente. A fé, você nasceu com ela, mas a intimidade não. A intimidade você adquire quando você se importa com as coisas de Deus. E hoje eu vou falar sobre Davi. Tudo que você sabe de Davi é que ele venceu o gigante. Porque isso dá campanha.
Então os pastores se debruçam na passagem de Davi, gritam. Ah, porque Davi venceu o gigante, porque Davi venceu o gigante. Sim, ele venceu o gigante. Mas você tem que ver quem era Davi antes de vencer o gigante, que é o que você não presta atenção. A primeira coisa, quando Deus manda Samuel na casa de Jessé, Samuel era o profeta, mas ele olhava a aparência e Deus falou assim, olha, eu olho o coração. O que é o coração? Intimidade. E um detalhe importante, Davi, antes de enfrentar o gigante, ele disse, olha gigante, eu era pastor de ovelhas. Quando o leão veio, quando o urso veio, eu os venci, eu os matei. Eu pergunto a você, quem estava olhando para Davi nessa ocasião? Ele estava sozinho no deserto, mas Deus estava olhando. Então, Davi já tinha intimidade com Deus. Porque se ele não tivesse intimidade, ele não se atreveria a enfrentar o gigante, até mesmo porque o exército de Israel tinha fé em Deus. Saul era o rei, ele tinha fé em Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Aí está a diferença. Por que que as igrejas hoje, elas precisam fazer um circo para trazer pessoas? Fazer um teatro, fazer uma Disneylândia, fazer uma casa lotérica, porque senão as pessoas não vão. As pessoas não querem saber de intimidade com Deus. Os pastores não querem saber de caráter. Eles querem pregar fé para poder tirar a oferta das pessoas. Não todos, naturalmente. Porque se o pastor, se ele fizer apenas uma semana para falar do pecado, para falar da mentira, da idolatria, a igreja dele não existe. Então eles não falam. Eles não falam, eles falam de política, eles falam de futebol, eles falam de dinheiro, eles falam de tudo, menos daquilo que interessa a Deus. Eles falam daquilo que interessam a eles, interessam as pessoas. E aí você acha que a igreja está cheia porque é Deus. Não, o diabo leva muita gente para a igreja, para poder acreditar nesse evangelho barato, nesse evangelho vagabundo, para mim não dizer outra coisa. Davi, ele tinha intimidade com Deus no deserto, sozinho, sem que ninguém estivesse olhando para ele. Ele defendeu a ovelha, um animal. E ele não brigou com uma coisa qualquer, ele brigou contra um urso e contra um leão. Existe animal mais forte, mais violento, mais feroz, mais bruto do que um urso e um leão? Claro que não. E Davi tinha 17 anos. Então Deus viu ali em Davi um homem que ele podia usar e usou. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você não está dentro da igreja? Quem é você? É um mentiroso? Um idólatra? Um falso? Um fingido? Talvez você seja esse tipo de pessoa. Mas domingo, na igreja, você é um santo. Você troca de roupa. Você bota outra máscara. Davi não. Davi não usava máscara. Davi tinha intimidade com Deus. Por que que não acontecem os milagres extraordinários? Porque não existe intimidade. Existe um movimento de música, de campanhas, de gritos.
Mas não existe intimidade. Porque intimidade é algo pessoal. Eu não preciso gritar. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para ter intimidade com Deus. Eu não preciso. Aonde eu estiver, eu posso ter intimidade com Deus. E Deus observa isso. A igreja, ela escandaliza o nome de Jesus. No passado, a igreja, ela honrava o nome de Jesus. Hoje, a igreja escandaliza, razão pela qual muita gente está tomando nojo de igrejas. E culpa de quem? Do diabo? Não, culpa dos pastores, que não honram o nome de Deus. Porque quem tem intimidade com Deus defende a Deus. Aí você vê um montão de gente defendendo o seu pastor, o seu bispo, o nome da sua igreja. Mas não defendem a Deus. Davi, ele não defendeu apenas a ovelha do leão e do urso. Ele defendeu o povo de Deus e o nome de Deus. Bom dia, dona Lica. Diante do gigante. Então Davi era o mesmo. Ele não mudou. Então aí está a diferença. Saul não tinha fé? Saul não era o rei? O bonitão? O bambambam? O exército, inclusive os irmãos de Davi, não tinham fé em Deus? Tinham. Por que eles se acovardaram diante do gigante? É como hoje você vê. Os políticos estão aí roubando, o STF fazendo o que bem entende. Qual é o pastor, qual é o bambambam da fé que se pronuncia? Mas eles pedem o seu voto nessa época. Os pastores fazem até enterro, se você convidar, e de cachorro, porque eles querem o seu voto, mas eles não te defendem. Os políticos, a maioria deles, 99%, defendem o seu líder, defendem a sua igreja, não o povo que vota neles. Então, quando chega essa época, eles estão em 3, 4, 5, 20 igrejas ao mesmo tempo, praticamente. Se você convidar, eles fazem até enterro de cachorro. Por quê? Mas você não vê eles falando mal desse safado, desse Dória. Você não vê eles falando mal do STF. Você não vê. Eles nem aparecem. Os bambambãs da fé estão nos seus palácios. Mas na hora de pedir voto, e esse ano é ano de eleição, aí eles aparecem. Aí a oração, toda hora o pastor põe a mão na cabeça deles para orar. Eles nem dormem. Mas você gosta de ser enganado. Davi defendeu a ovelha e defendeu o povo de Deus, o nome de Deus. Por isso Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Qual foi o outro na Bíblia? Diz para mim. O seu problema, meu amigo e minha amiga, não é fé, é ignorância. Esse é o seu maior problema. O seu problema não é falta de dinheiro, é ignorância. Deus, ele é o mesmo. Deus não mudou. Mas por que Deus não faz os mesmos milagres extraordinários que ele fez na vida de Abraão, de Noé, de Ezequias, de Jó, de Elias, de todo mundo, de Davi? Porque hoje os pastores são mercenários. Hoje os pastores, eles não estão preocupados com o nome de Deus, eles usam o nome de Deus, mas eles não defendem a Deus. Eles defendem a eles mesmos, ao grupinho deles. Fala mal deles, para ver se eles não te colocam na justiça. Mas eles podem falar mal de todo mundo. Mas se você falar deles, aí eles te colocam na justiça. Esses são os pastores moderninhos. Por isso, eles gritam, tipo os profetas de Baal, que passaram o dia todo gritando e o Deus deles não respondeu. E Elias orou 30 segundos. Essa é a grande diferença, pastor.
Você ora, você grita, você sobe o monte com um galão d'água, você se veste de judeu, se veste de palhaço, você apaga a luz, não acontece nada. Porque você está mais para profeta de Baal do que para Elias. Porque você não tem intimidade com Deus. Fica uma semana, fica 15 dias, sem fazer campanha, a sua igreja acaba. Olha que eu só tenho isso aqui de experiência, só um pouquinho de experiência. 15 dias, 20 dias é suficiente para a igreja acabar. Se ela não acabar, ela vai diminuir mais de 50% de povo e de oferta. Como é que vai se pagar o aluguel? Então tome no envelope, envelope, campanha, envelope, campanha, envelope, campanha, de manhã, de tarde, de noite. E não acontece nada, porque Deus não trabalha com mentirosos, com enganadores. Davi não fez força. Davi tinha intimidade com Deus. Ele pegou uma pedra e lançou, como a gente pega uma tiradeira e lança. E Deus deu direção à pedra. E o gigante caiu. Aí ele pega a espada e corta a cabeça do gigante. Aí todo mundo, ó. Ué, Saul não era o rei bonitão? O mais alto, o mais simpático, o mais bonitão, o mais lindão? Por que ele teve medo? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Assim de fácil. O seu problema é esse. Você vai na igreja de manhã, de tarde, de noite, você só falta dormir na igreja. Você defende o pastor, defende o nome da sua igreja, você defende todo mundo. Mas você não defende o que é certo. Você não defende o que é certo. Você defende o seu pastor, você defende todo mundo, o seu time, o seu político, mas você não defende o que é certo. Davi defendeu a ovelha e defendeu o nome de Deus. Porque ele disse para o gigante: quem é você, gigante? Que se atreve a afrontar o Deus de Israel. Veja. Davi não estava preocupado com a recompensa que Saul estava oferecendo. Ele estava preocupado em honrar o nome de Deus. Dona Liga, que horas tem, por favor? É isso que falta em você. Não adianta você ir na igreja. Você já foi na igreja hoje? Ainda vai? Não adianta, você está perdendo seu tempo. Porque você não tem intimidade com Deus. Você vai na igreja hoje para cantar, para pegar envelope, porque o pastor falou que a sua vida vai mudar, que você vai ser muito rico. Você só vai na igreja para isso. Você é mentiroso, falso, enganador, fingido, mau caráter, mas está na igreja todo domingo. Mas também, quem é o seu líder? Quem é o seu pastor? Normalmente, a ovelha é espelho do pastor, né? O pastor é mau caráter, mentiroso, enganador, o povo vai ser igual a ele. Será que você não para pensar? Será que... Pega aí o Facebook, quando acabar o vídeo aqui, obrigado, dona Lica, fica olhando, é todo mundo prometendo a mesma coisa. Todo mundo, com raríssimas exceções. Todo mundo prometendo a mesma coisa. E amanhã promete outra coisa. Mal terminou o domingo, já estão prometendo para amanhã, já estão prometendo para a Semana Santa. Nem acabou o mês de março, mas já olha a Semana Santa, porque você vai ressuscitar, sua família vai ressuscitar. Ué, eu não sei por que eles oram pela família, se eles proíbem os pastores e os obreiros de falar com a família. Mas quando chega a época de política, aí pode falar com a família para pedir voto. Sim ou não? Olha, meu amigo e minha amiga, você pode enganar quem você quiser, menos a Deus. Você grita, você faz oração, você faz jejum, você faz vigília, você vai isso, faz aquilo. Olha o resultado, nada. Nada. É como ir no banheiro, depois de 2 dias, e fazer uma bolotinha pequenininha. Pô, melhor tomar um remédio e ter logo uma dor de barriga.
Lê a Bíblia. Veja quem era Davi antes de vencer o gigante. Sozinho, sem que ninguém pudesse observá-lo. Ele era um excelente pastor de ovelhas. Ele não era bom, não. Ele era excelente. E Deus mandou Samuel ir lá aonde ele estava para ungí-lo rei. Veja como é que Deus trabalha. Veja. Será que Deus não está olhando para você? Será que Deus só olha para você quando você está na igreja? Porque essa é a concepção, né? Aí eu estou na igreja, eu estou agradando a Deus. Eu estou na igreja, eu tenho fé em Deus. Eu estou na igreja, Deus é comigo. Mentira! O diabo chega primeiro que você. O diabo chega primeiro que você. Se não foi na igreja hoje, não, o diabo já está lá. Ele abriu a igreja, 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã. E o diabo participa de todas as reuniões. Então, você só participa de uma, o diabo participa de todas que tem. Ir na igreja não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu cansei de falar isso durante a minha vida. Eu falava para as pessoas, olha, eu estou nos Estados Unidos, não sou americano. Eu estou no México, não sou mexicano. Eu estou na Colômbia, não sou colombiano. Eu estou na Venezuela, não sou venezuelano. Eu estou em Porto Rico, eu não sou porto-riquenho. Cansei de pregar isso. Então o fato de você estar num país não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O fato de você estar dentro de uma igreja tampouco quer dizer alguma coisa. Você pode ter intimidade com Deus fora da igreja, em qualquer lugar. Porque Davi tinha. No deserto, no pasto, cuidando de ovelhas, defendendo ovelhas. Tem gente que sai da igreja e fala, graças a Deus. Agora eu vou beber, vou mentir, vou adulterar, vou fornicar. Domingo eu vou de novo. Aí eu dou meu dízimo, eu engano o pastor. E o pastor não quer nem saber o que você faz, ele quer o seu dízimo. O dia que você parar para pensar, você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo, você vai ver que eu não estou te ofendendo. Eu estou apenas tentando abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos. Não quero que você saia de igreja nenhuma, porque eu não sou dono de você. Você vai aonde você quiser. Você dá o seu dízimo, a sua oferta, e também se não quiser dar, é problema seu. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Sempre tive, quem me conhece sabe disso. Eu sempre tive um compromisso com Deus. Eu já disse e repito, eu não sou simpático pregando a palavra de Deus. Eu sou muito estúpido. Porque eu não trato as coisas de Deus de qualquer maneira. Não trato. Já perdi muito na minha vida. Perdi muito mais do que ganhei. Perdi, até hoje perco. Mas eu não abro mão de pregar aquilo que Deus mandou pregar. Intimidade não é fé. Fé não é intimidade. Saul tinha fé, mas não tinha intimidade, tremeu diante do gigante. Davi tinha as duas coisas. A intimidade é como a dona Lica vai colocar aí de novo. Olá, Tance, bom dia. Quem aprende não depende, se defende. Quem aprende não depende de pastor, de bispo, de apóstolo, de igreja A, igreja B. Quem aprende não depende e se defende. Quem era o pastor de Davi? Qual era a igreja de Davi? Qual foi o manto que ele tocou? Qual foi a água ungida que Davi bebeu? Daí a explicação. Então, quando você aprende, eu estou buscando te ensinar,
Você não depende de ninguém. Não é errado você ir na igreja, não é errado você pedir o pastor para te ajudar em oração. Claro que isso não é errado, é bíblico. Agora, quando você não tem intimidade com Deus, você depende dos outros, depende de político, você depende do lugar, você depende se a gasolina sobe ou abaixa, tudo você depende dos outros. Intimidade, obrigado, Ana Lica, intimidade é algo pessoal, como um casamento, que o marido tem intimidade com a mulher e vice-versa. É algo que os dois têm que ter. Aí, não tem problema. Não tem problema. É como eu falava com um amigo ontem, eu falo, olha, a minha esposa, eu conheço desde os 8 anos de idade. Eu tinha 7 e ela tinha 8. Morávamos na mesma rua. Eu vou contar uma coisa para você. A minha mulher é a mesma. A minha mulher é a mesma. Até o peso dela é o mesmo. Ela não engorda, não emagrece. É a mesma pessoa. O caráter dela é o mesmo. Ela não mudou. E eu falei para ele, eu mudei muito com ela. Mas ela não mudou muito comigo. Ela é a mesma pessoa, ela não mudou. E eu falei para ele, olha, eu podia ter casado com várias outras meninas, mas o caráter dela, a atitude dela, o comportamento dela, em outras palavras, foi tudo. Ela é a mesma pessoa, desde quando eu a conheci. O mesmo jeito. Como é que pode? Vai fazer 64 anos. Eu cumpro 63, ela 64. Ela não mudou. Eu mudei muito por causa dela. Mas muito mesmo. Mas ela não mudou muito por causa de mim. É isso que Deus espera da gente. A gente tem que ter caráter. Caráter é intimidade. Intimidade é caráter. Quer você esteja longe, dentro da igreja, fora da igreja, no banheiro, dormindo, deitado, viajando. Deus quer isso da gente. Fé, o diabo tem mais do que você. Para com essa palhaçada. Ah, eu tenho fé em Deus. O diabo tem mais do que você. Obrigado, Ana Lica, eu vou terminar. Para com essa palhaçada. Você precisa buscar ter intimidade. Porque na intimidade você se difere do diabo. Na fé você não se difere do diabo. Mas na intimidade você se difere dele. E Deus sabe disso. Está aí o vídeo. Se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Precisamos da sua ajuda. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Deus tem que tocar. A dona Lica pode colocar o número da conta. E se você quiser o Pix, você entra em contato comigo. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Divulgue esse vídeo. Veja os outros vídeos que estão aí na página do Facebook e também no YouTube que diz mentiras que parecem verdade. Sérgio Von Held. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia.